inclusive o clássico contra o São Paulo com autoridade e outros jogos, mas ele também tem algumas partidas que não apresenta tanta assim, reação, um poder de criação um pouquinho maior. Dá pra gente chegar a alguma conclusão por que isso está acontecendo, essa oscilação que às vezes ocorre? Então, a oscilação depois nós tivemos agora bem pouco tempo 8 ou 9 jogos de invencibilidade e quando acontece o revés, né, a gente dentro dos jogos ou de jogo para jogo a gente tem alternado bons jogos e bons rendimentos de um primeiro tempo para um segundo, o ideal é que a gente conseguisse uma regularidade maior, numa sequência maior, ou que os revés eles fossem diluídos, né, com boas atuações e mesmo que por vezes não conseguindo, né, os 3 pontos, né. Nesse momento a gente tem, né, 3 jogos, né, sem vencer, né, o empate do América que nos deu a classificação, a derrota em casa e agora diante do Cruzeiro. E um jogo que no primeiro tempo a gente conseguiu defender bem, mas criou muito pouco. Erramos muitos passes para sair do nosso campo, finalizamos 2 bolas na primeira parte, né, no segundo tempo, né, eu promovi a entrada do Johan, né, para a gente conseguir ter essa bola mais dentro do campo, conseguimos, equilibramos o jogo, né, tivemos a primeira chance do segundo tempo a nosso favor. E até o gol foi um jogo que os times, né, se estudaram bastante, tiveram bastante cautela. A partir do gol, naturalmente, né, as trocas para empurrar a gente para frente, e o Cruzeiro passou a contra-atacar. Então essa questão da irregularidade é o que a gente busca, um equilíbrio, né, um equilíbrio de ser mais regular. É ruim perder 2 jogos seguidos no campeonato, nos tira força de brigar nas posições lá na frente, né, mas agora recobrar a confiança, né, dos jogadores, né, que por vezes, em função da dificuldade do jogo, né, acabam perdendo um pouco, e ir para o clássico no sábado sabendo que, né, pressionado, né, um pouco mais, evidentemente, para reverter e sair desse momento de estabilidade. Roger, até em cima disso, nessa questão da confiança, né? Agora se ganha esse trabalho que já é um trabalho do dia a dia, mas você vai ter que intensificar com essa conversa, né? Dar confiança aos jogadores, essa retomada até para um clássico. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho com o Lucas Lima, né? Que é um jogador que teve um alto investimento, passou por seleção, acredito que você não desistiu dele ainda, mas como é que é continuar com esse trabalho para retomar, né? Para ver esse jogador atuando em grande nível? Então, é justamente orientar, né, posicionar, trabalhar para que ele encontre o melhor local, né, no campo onde ele possa atuar e render o que ele sabe fazer. E nos momentos que ele não estiver bem, como hoje, ou que estiver estável, assim, junto com a equipe, né, a gente poder promover as trocas, né, e muitas vezes recuperar esse jogador, né, de uma outra forma. Mas o importante é que o Lucas não desaprendeu a jogar. E a gente sabe o talento que ele tem, né? Nós todos somos responsáveis por tentar recuperar o futebol do Lucas, né? Não só o futebol, né, do Lucas, mas, né, essa nossa engrenagem voltar a funcionar melhor, assim como funcionou recentemente. Roger, assim que o Dudu foi substituído, ele parecia bastante alterado, saiu chutando, enfim, ele falou com você sobre isso ou era irritação com o desempenho dele? Então, eu não percebi porque eu estava de costas, né, observando o que estava acontecendo dentro do campo. Ninguém gosta de sair, né, do jogo, ninguém gosta de sair, né? Isso vai ser resolvido de forma interna, né, e tenho certeza que não vai passar de uma insatisfação em função do jogo, né, querendo ficar em campo, querendo poder fazer mais. Naquele momento o treinador tem alternativa e acaba, né, escolhendo, né, o Dudu para sair, que ficou 90% dos jogos em campo, né, desse ano até o final. Mas não é a cabeça quente do momento, não quero levar para outro lado. O time teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, uma longa invencibilidade, melhor visitante do Brasil. Por que você acha que o momento agora está mais complicado, até em termos de pressão, em cima de você? Porque no Palmeiras é assim, time grande que conquista é assim, né? E empatar fora já é considerado um mau resultado, né? A gente tem sempre que brigar para vencer, e a pressão é inerente, né? A expectativa também é gerada em função de tudo que o Palmeiras fez para que esse ano pudesse vencer e disputar todas as competições. Então é natural, não vejo uma pressão desmedida,
né, em função do momento de turbulência que a gente vive. Né? A vida do treinador é dessa forma, é trabalhar sempre para que os momentos de instabilidade não aconteçam, e quando pressionado, saber lidar muito bem com isso. Né? Tem que aceitar a pressão, porque a gente vive diariamente para conquistar vitórias e dar alegria ao torcedor. Quando ela não chega, como eu disse, a expectativa, né, em função da proporção, né, do que a gente pode conquistar. Então é natural, né? Eu aceito a pressão, eu não vejo com outros olhos, né, e trabalhar para que esse momento passe. Roger, em relação ao Keno, só para esclarecer a situação do atacante, ele teve uma virose, né? Quais eram as condições de jogo realmente do Keno? Não escolheria outro jogador para entrar ou para sair o Keno antes do final do jogo? Então, porque no intervalo, né, na avaliação médica de intervalo, né, o Keno disse que estava tudo bem com ele, e aí não estava se sentindo mal. Agora, em relação à postura do Palmeiras, vi vários jogos do Palmeiras na temporada, e o primeiro tempo foi até, de certa forma, surpreendente. O Palmeiras marcando atrás da linha da bola. Geralmente o Palmeiras é um time que propõe o jogo. O que você pode falar desse Palmeiras, principalmente no primeiro tempo? Nos jogos fora de casa, a gente alternou momentos que a gente marcou mais baixo e que a gente pressionou, né, o adversário também. Né? Em alguns jogos nós conseguimos pressionar alto e o gol sai logo no início, né, e depois a gente volta a marcar e trabalhar mais a bola em contra-ataques. Né? O primeiro tempo, para mim, na minha opinião, né, foi que a gente retomava a bola e não conseguia uma sequência de passes que nos permitisse levar o Cruzeiro para trás. Né? Me recordo de 5, 6, 7 bolas dentro do nosso campo de retomada, né, que a gente por vezes estava longe para conseguir dominar uma bola, para conseguir encontrar 2, 3 jogadores e progredir no campo. A estratégia montada foi que a gente conseguisse jogar muitas vezes em contra-ataque, né, mas quando a gente tivesse a condição de pressionar um pouco mais alto, como foi algumas vezes no primeiro tempo, a gente pudesse subir um pouco mais. Né, mas a questão toda foi que, tecnicamente, no primeiro tempo a gente conseguiu controlar o Cruzeiro, né, mas a gente não conseguiu, né, desenvolver o nosso jogo. Rogério, boa noite. Boa noite. Voltando à questão do Dudu, de novo, Sim. Independentemente dessa saída, se ele estava com a cabeça quente ou não, na hora do gol, eu vi que você ficou um bom tempo ali gesticulando, tal, você ficou bem bravo, ó, que levou um gol, mas era na direção do Dudu, ele saiu na sequência. Só para uma questão ali de entendimento ali de jogo, porque, na sua opinião, o Dudu teve alguma função que ele não desempenhou na hora do gol? Não, o fechamento do setor de lado e do jogador de lado. Né? Agora eu tenho que ver em função do que aconteceu antes, para saber se de quem naquele momento deveria estar naquela posição. Não é culpabilizar um ou outro em nenhum momento, né? Até porque sempre quando acontece erro tem uma cascata de 2 ou 3 erros, né? Eu estava posicionando, gesticulando para aquele lado, porque é aquele lado, né, o setor que onde vazou, né? onde o Cruzeiro conseguiu entrar e houve o cruzamento do gol. E ofensivamente, falando na questão do Lucas Lima em si, o Lucas Lima não veio de um bom fim de ano no Santos, né? Ele teve problemas lá, os números não foram bons, discussões com a torcida. Você sente que o Lucas Lima esse processo de recuperação dele passa por, de repente, uma análise que vinha desde esse momento, já que ele não engrenou em 2018? É uma casa nova, a gente não pode deixar de analisar isso também, mas o Lucas já fez bons jogos, fez muitos bons jogos. E o Lucas também, ele é dependente, ele é codependente, né, do que acontece coletivamente no time. Né? Quando o time oscila também, o Lucas também perde rendimento. Não só ele, como outros jogadores que precisam dessa combinação e da aproximação para jogar. Agora, eu não quero individualizar em cima da figura de ninguém, até porque não é o único jogador, né, o responsável por esse momento. O responsável do total sou eu, o treinador. E a responsabilidade do mau momento ela é minha. Os jogadores entram para campo e fazem o que é determinado. E quando não acontece, a responsabilidade é sempre do comando, é minha. Seja promover a manutenção do Lucas, para recuperar o jogo dele, seja as opções pelas trocas, a formação, todas as opções são minhas. Os jogadores compraram uma ideia de ter esse momento, e ter se comportado muito bem. Infelizmente, se passa por esse momento de instabilidade. Gente, não estou satisfeito no momento. Eu sei que o torcedor está chateado e cobra muito, que a gente possa ter uma regularidade em alto nível,
né, uma sequência maior que permita o torcedor, né, vislumbrar que essa equipe de fato vai manter esse equilíbrio por mais tempo e disputar as competições como a gente vem disputando de uma certa forma, né, a Copa do Brasil, a Libertadores em bom nível, o brasileiro começando com certa estabilidade, né, o que a gente quer é encontrar essa regularidade, né, e mostrar para o torcedor que a gente pode oferecer muito mais. Obrigado, gente. Boa noite. Palavra do técnico Roger Machado depois da derrota, mais uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. O Palmeiras não fez muitas partidas boas esse ano, mesmo tendo feito uma grande campanha nos números, no aproveitamento na Libertadores, né, Pascoal? Não, futebol bem jogado, o Palmeiras jogou 2 partidas pelo Campeonato Só Paulista. duas? Só duas. Contra o Grêmio Novo Horizontino, jogo de ida, e em casa depois a goleada. Foi aquele jogo que a torcida ficou impactada com o futebol, com muitos gols. Ponto. Depois fez um bom jogo contra o Boca Juniors lá em La Bombonera. É muito pouco para o Palmeiras? Claro que é muito pouco para o Palmeiras, né? Um time que se apresenta sempre para ganhar títulos e ainda vive o impacto, queira ou não, queira o treinador ou não, queira o presidente do Palmeiras ou não, queira o diretor de futebol Alexandre Watts ou não, o impacto em cima dos jogadores na derrota em casa para o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. Você pode discutir, o presidente do Palmeiras está discutindo a forma, teve ingerência externa, você pode discutir um monte de coisa. O que você não pode discutir é que o time do Palmeiras sucumbiu em casa diante do seu maior rival na decisão do Campeonato Paulista. Ponto. O time do Palmeiras hoje, já passando para a partida de hoje contra o Cruzeiro, o primeiro tempo do Palmeiras foi covarde. O primeiro tempo do Palmeiras foi de time pequeno, foi de time acovardado, não passou da linha do meio-campo. O Palmeiras, o jogo inteiro, teve 3 finalizações, 2 do Dudu, uma que amorteceu na zaga, o goleiro pegou no primeiro tempo, outra do Vitor Luiz cobrando falta no primeiro tempo e outra do Dudu na etapa complementar, um chute de fora da área. 3 finalizações para um time que se diz gigante, para um time, como disse o Roger Machado, que busca o título do Campeonato Brasileiro. Com 3 chutes no gol, vai ganhar de quem? Pois é, vamos ouvir.